Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos para a nossa primeira aula de ensino religioso, aula essa que nós vamos trazer temas que é fundamental para o convívio, para criar laços, criar conceitos e fundamentar ainda mais a nossa relação com os outros. Eu sou o professor Luciano. E eu sou o professor Hélio, estaremos aqui juntos para compartilhar com vocês sexto ano, não é verdade? Isso mesmo. Aí nós vamos indagar um pouco, né, Luciano? Um pouco de conceito, um pouco de experiência para podermos viver bem em família, né? Exatamente. Nesse sentido. Então, com certeza, você mesmo, está sentado em casa, no sofá, está aí na mesa, na cadeira, né? Então, vamos se levantar e participar dessa aula. Então, vamos lá? Todo mundo junto? Olha aí. Então, para a nossa primeira aula, nós vamos trabalhar o conceito sobre a família, o relacionamento entre pais e filhos, onde no primeiro momento a gente vai trabalhar um pequeno texto intitulado A Tartaruga. E no segundo momento vamos ver uma passagem bíblica de Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 3. Então, a nossa aula de hoje ela se resume nesses dois conceitos. No primeiro momento, nós vamos trabalhar um texto e no segundo momento, uma passagem bíblica. Exatamente. A questão em si é para nós aprendermos a relação com o espiritual, com o divino, tá? Não é questão você optar por uma religião, a gente indicar, não. Vocês vão trabalhar em harmonia. Vão perceber que a espiritualidade em si, ela faz parte da vida do ser humano. Ela ajuda, né, você se comportar, você ser uma pessoa mais harmoniosa e dialogável entre as pessoas. Então é nesse sentido, a partir dos 12 anos já começa a trabalhar essa harmonia. Então vamos lá, o nosso conteúdo? Família, relacionamento entre pais e filhos. A primeira questão que a gente levanta aqui para vocês é a seguinte: como é que é o relacionamento de vocês com os pais? Isso. Vocês que estão num período de adolescência, não é? Ali 11, 12 anos mais ou menos. Então, como é que está sendo o relacionamento de vocês para com os pais? Ou para com o avô, dependendo, pode ser que você... mora com o tio, né? Isso, com o os padrasto, avós. com a madrasta, com o irmão, etc. As famílias hoje estão muito assim, bem legal, né? Se interagindo. Que tipo de relação temos, né? Exatamente. Qual é a relação que você tem? Então, hoje nós vamos apresentar esse conceito da relação entre pais e filhos. Isso. Então, vamos ver vamos tentar amadurecer em vocês essa ideia de como é a relação, pelo menos como deveria ser, não é, Hélio? Isso. A gente sabe que muitas vezes as famílias hoje em dia não são estruturadas como antigamente, às vezes é só com a criança mora só com o pai ou com a mãe. São várias situações que a gente presencia no dia de hoje, mas a questão fundamental é qual é o relacionamento de você com as pessoas das quais você convive diariamente em casa. E a nossa aula vai trazer algumas dicas, né? Não é aquele molde principal para ser a família ideal. Dicas para a boa harmonia, para a boa vivência, o bom viver entre as pessoas. Aí, a partir daí, vocês vão refletir. Tá lá aquela dica, né? Como que eu estou aqui, né? Como Exatamente. Que eu irei viver? E agora? Então, é nesse sentido a nossa aula, para a gente poder se interagir. Eu, Luciano e o Deus. E o mundo, Isso. né? Esse quarteto. Eu e o outro, você e o outro, né? Você e família, no caso. Deus ou divino, ou espiritual, assim como seja. E o mundo, né? As outras pessoas. Então, essa relação que a gente vai fazer, né? Esses textos é muito reflexivo, tá? Para você ter essa análise, você perceber que lá pelo sexto ano vocês estão ainda amadurecendo a ideia, estão deixando um pouco a família para fazer amizades, né? Com as pessoas, se interagindo com a sociedade. Mas tem que trazer algo, né? Na família. Exatamente. Tem que amadurecer, tá? Tem que ser uma pessoa bem amigável, bem harmoniosa e dialogável. Não questão de criar conflitos. Haverá conflitos, mas de fácil resolução, né? Ou difícil, etc. Então, vamos lá começar o nosso texto, Lei? Vamos, então, trabalhar nesse primeiro momento a tartaruga. Diz o seguinte, vamos analisar esse texto. É um pequeno texto que fala sobre a tartaruga. Quando menino,
olha só, analise isso na vida de vocês. Quando menino, eu era impaciente. Será que vocês também são impacientes? Arreliado e áspero no tratamento com as outras pessoas. Como é que vocês são com as outras pessoas? Vocês são bondosos, carinhosos? Isso, que ou tipo? são arredios, não é, Hélio? Não me toque, né? Ou Isso. carinhoso. Como é que é a relação? Olha Eu sempre só, estou muito certo, interessante isso a e história. aquilo. E agora, muito interessante você ler. Será que, é claro que eu tenho, né, Luciano, esse comportamento, mas é toda hora, todo momento, será que eu tenho isso, esse descontrole? Né? Como é que é a relação, né, que você tem com as pessoas? Não só lá em casa, principalmente, né, que é primeiro grupo, né, a família, mas lá fora, como é que eu vou agir? Será que eu vou agir dessa maneira ou daquela? Qual o melhor caminho? Então vamos entender a história. O eu, né? Coloca o eu, é você. Eu, Luciano. Analise o teu comportamento diário para Isso. com as pessoas que convivem diariamente contigo em casa. Analise o seu comportamento. Vamos lá, então? Olha aí, vamos lá. Olha só. Quando menino, eu era impaciente, arreliado e áspero no tratamento com as outras pessoas. Quando desejava alguma coisa, azucrinava os ouvidos alheios, até que para se livrarem de mim, davam-me o que pretendia. Assim, transformaram-me em uma criança pouco simpática. Aquela situação aborrecia muito meus pais. Porém, eu pouco me importava com isso. Será que a gente é desse jeito? Desde que eu obtivesse o que eu queria, É uma troca, né? exatamente, eu dava-me por satisfeito, independente de como seria essa troca, não é, Hélio? Isso. Por mais que eu não fosse bondoso com meus pais, eu sempre azucrinava, incomodava, até eu conseguir, mas eu era aquela pessoa chata, que querendo ou não, pessoa chata ninguém gosta de ter por perto, não é, Hélio? É verdade, é muito complicado. E às vezes, olha só, né? Os pais, às vezes, para resolver esse problema, ele te dava algo em troca. É uma permuta, né, Luciano? Será que eu preciso disso, fazer essa troca? Para eu ficar quieto, será que eu tenho que ter um celular? Será que eu tenho que ter um tênis, uma bike, né? É claro que os filhos precisam de presentes, né, de agrados, mas Também o precisa texto de ele orientações. orienta, precisa de diálogo, conversa, compreensão, um ouvir o outro, né? Ter essa simpatia, essa harmonia entre pais e filhos. Pais e filhos que a gente fala em todos os âmbitos, tá? É avô e filhos, é padrasto, é irmão, seja onde for você estar habitando, né, convivendo, lá na sua convivência, né? E o texto fala claramente que essa Isso. convivência não tinha, né? O rapazinho vai dizer, olha lá, ó, Quanto mais ele queria as coisas, o pai ou a mãe ou quem quer que fosse, para se livrar dele, dava o que ele estava pedindo. Era algo tão fácil, é só dar aquilo que a pessoa está pedindo e pronto. Então faça essa reflexão aí, aos 12 anos, né? Será que é correto? 11, 12 anos, mesmo. por aí, né? Será que é correto isso? Eu fazer sempre essa permuta? Minha vida vai ser sempre assim, de permuta, né? De troca. Permuta significa troca, tá? Essa troca de favores, né, Luciano? Eu fico quieta e vocês me dão algo, etc. Vamos lá, continuando a ler. No entanto, está claro, se eu importunava e agredia as pessoas, estas, com o passar do tempo, elas passavam a me tratar de igual maneira, ou seja, também começaram a ser ásperas comigo. Cresci um pouco... Reflexo, né? Isso. Cresci um pouco e, de certa forma, eu me apercebi de situações que eram desconfortáveis. E me preocupei sem, entretanto, saber como me modificar. Ou seja, eu fui crescendo e fui percebendo que aquelas minhas atitudes eram erradas. Com o passar do tempo, eu percebi que aquela forma como eu agia com as pessoas estava errado. Ou seja, há tempo para mudança. Isso. Mas qual é o caminho que vai me proporcionar esses meios necessários para a mudança? Porque o texto diz lá, ó,
Quando eu era áspero com as pessoas refletiam Isso. essa ignorância comigo também. Começaram a ser ásperas também com ela. Aí criou uma barreira, né? Aí toda coisa é xingar, etc., Isso. gritar. Aí isso não é bom, né? Dentro de um relacionamento humano. Não é legal. Vamos lá então? Olha aí. Vamos ver então como é que foi o aprendizado. Então, o aprendizado me foi dado em um domingo, um final de semana, um domingo, em que fui com meus pais passar o dia no campo, ou seja, abandonaram a cidade lá e foram passar um dia no campo. Corremos e brincamos muito, até que para descansar um pouco, dirigi-me às margens do riacho que coleava entre um pequeno bosque e os campos, ou seja, o riacho passava por ali entre o bosque e os campos. Ali encontrei uma coisa que parecia uma pedra capaz de andar, mas não era uma pedra, era uma tartaruga. Um bichinho, né? Um animal. Sempre vocês veem, né, por aí. Com isso, examinei-a com cuidado e quando me aproximei mais, o estranho animal, o que ele fez? Encolheu-se e fechou-se dentro de sua casca. E isso foi o que bastou. Inicialmente, pretendi que ela devia sair de dentro da casca, ou seja, que a tartaruga devia se mostrar. E tomando um pedaço de galho, comecei a cutucar os orifícios que haviam na carapaça. No entanto, meus esforços resultaram vãos e eu estava ficando, como sempre, impaciente e irritado, porque esse era o meu jeito de ser. Foi quando meu pai se aproximou de mim. Ele olhou por um instante, observando o que eu estava fazendo, e em seguida, pondo-se de cócoras junto a mim, disse calmamente: Meu filho, você está perdendo seu tempo. Não vai seguir nada. Mesmo que fique um mês cutucando na tartaruga, não é assim que se faz. Venha comigo e traga o bichinho. Então, com isso, acompanhei o meu pai e ele se deteve perto da fogueira que havia acendido com gravetos do bosque. E ele me disse: Coloque a tartaruga aqui, não muito perto do fogo. Escolha um lugar morno, né, e agradável para ela. No entanto, eu obedeci e dentro de alguns minutos, sob a ação do leve calor, a tartaruga pôs a cabeça de fora e ela caminhou tranquilamente em direção a mim. Então perceberam, né, Luciana, a história? Ela fala muito, viu? Às vezes a pessoa, assim como a tartaruga, se fechou, entrou no casco, né, na carapaça dela. É porque ali naquele momento ela se sentiu ameaçada. Aquela criança, naquela atitude dela, fez com que a tartaruga se sentisse ameaçada e o que ela fez? Se fechou, escondeu-se, né? Como uma proteção, como todas as tartarugas fazem para se proteger, ela se encolhe dentro da carapaça. E o rapaz, né, com atitude indiferente com ela, começou a cutucar, não é assim. Quanto mais cutucar, ela mais se esconde. Então é assim a nossa vida, né, Luciano? Às vezes tem uma criança ou uma pessoa lá no cantinho, eu estou no cantinho, a Luciana me percebe que eu estou ali indiferente, isolada, e começa a me jogar palavras indiferentes. O que ele está fazendo aí? Você é mole, você não tem isso, qual é? O que ele está pegando? Às vezes isso acontece até em sala de aula, né? Isso. O coleguinha está lá, né? Está quieto na dele, alguém vai lá incomodar, aí que ele se fecha mais ainda dentro dele, porque naquele momento ele não quer ser incomodado. E parece que quanto mais eu incomodo ele, eu percebo que ele não quer ser incomodado, eu mais incomodo até criar uma confusão, né? Um conflito. E olha o que aquele pai ensinou, né? Um lugar bem amoroso, aconchegante, caloroso, Isso. Né? Um lugar de acolher os amigos, né? A família. Então, vamos lá, moral, né, Luciano? Vamos ver lá, olha lá. O que está escrito ali? Vamos lá? Meu pai tornou-se a dirigir a mim, observando: Meu filho, as pessoas podem ser comparadas às tartarugas. Ao lidar com elas, procure nunca empregar força, ou cutucá-las, né? No caso.
O calor de um coração generoso pode, às vezes, levá-las a fazer exatamente o que queremos, sem que se aborreçam conosco e até pelo contrário, com satisfação e espontaneidade, né, Luciano? Exatamente. Então, essa atitude, pessoal, a gente tem que começar a analisar as nossas atitudes. Se eu estou tendo a mesma atitude que essa criança dessa história, do texto, eu posso começar a mudar. Assim como, o jovem percebeu que a atitude dele com a tartaruga não era correta, mas o pai, sábio, soube orientá-lo da melhor forma para que ele, ao invés de ter aquela atitude com a tartaruga, de bater nela, acolhesse ela, colocasse ela num lugar quente, que proporcionasse ela a se libertar, a ir ao encontro. Porque quando a gente acolhe, quando a gente se sente acolhido, a gente vai ao encontro do outro. Se eu me sinto acolhido pelo Hélio, eu percebo que o Hélio é uma pessoa boa. E então eu vou ao encontro dele. E não se afastar, né, Luciano? Exatamente. Então vamos agora para complementar nossa aula, né? Temos um textozinho, inclusive bíblico, né, para a gente entender mais. Vamos lá, olha aí. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3. Então aqui vejamos uma passagem bíblica que fala, olha só, aqui fala sobre a relação entre pais e filhos. É uma das passagens que falam, não é, Hélio? Então, no versículo 1, temos o seguinte: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Olha só, a questão da obediência. Obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Vamos ver o versículo 2? Honre seu pai e sua mãe. É o primeiro mandamento e ele vem acompanhado de uma promessa. Que promessa é essa? Para que você seja feliz e tenha vida longa sobre a terra. Então, aqui está, pessoal. Obedeçam seus pais no Senhor, honre seus pais, para que vocês tenham vida longa e vida feliz. É como se fosse uma troca, né? Uma mutualidade. Você respeita para ser respeitado, né? E para os cristãos, Deus se agrada com essa atitude, não é? Isso. Para outras religiões também, né, Luciano? Ela abrange todos esses aspectos. Inclusive, a gente vai falar que as religiões em si, ela busca isso. O cerne principal que vem lá do primeiro grupo social, que é a família. Isso. Qual família que... Pessoal, analise o seguinte, qual família que é totalmente desestruturada quando o filho honra o pai e sua mãe? Será que essa família ela vai ser desestruturada? Com certeza não. Vai ter harmonia ali, né? Isso. Poderá ter algum conflito, mas é bem rápido de resolver, tá? E isso é resolvido facilmente através do diálogo, né? Isso. Porque ali existe o respeito, existe a confiança, existe o amor e existe a fraternidade, não é, Hélio? E a aula hoje foi o texto da tartaruga para ensinar como se comportar, né, Luciano, diante de uma pessoa, de um animal e etc. E dentro de casa. E também uma passagem, né, bíblica em si para apresentar a vocês a questão do respeito, da mutualidade entre pais e filhos. Tem que ser a permuta, né, de carinho, de amor, de compreensão, de entendimento. Exatamente. De todos os lados, né? Claro que a gente sabe que não é fácil, né, a convivência, mas é uma arte. A arte de conviver começa aí na sua idade. Você aprendendo, né? Vamos facilitar, vamos ser, né, amigos, vamos ser amorosos, etc. E trabalhar o ensino religioso é isso, né, Hélio? É apresentar a vocês pontos ou formas de como você pode ir analisando a tua vida. Será que o teu comportamento, a partir da leitura que nós fizemos hoje, comece a analisar o teu comportamento de início para com as pessoas com que você convive diariamente? Os pais, ou os tios, ou os avós, quem quer que seja. Comece a analisar o teu comportamento e avalie, será que eu estou agindo de forma certa ou errada?
dentro desse ambiente, né? Exatamente. Mas a princípio é viver de forma certa, né? Buscar, pelo menos. E, pessoal, mais uma coisinha. Tem uma atividade que a gente propôs para vocês fazerem em cima daquilo que nós trabalhamos hoje, ok? Então, até a próxima. Tchau. Até, tchau, tchau.